Gera Podcast de volta e dessa vez com a presença ilustre aqui da desembargadora Maria de Fátima Bezerra Cavalcante, Maranhão. Vamos falar sobre a vida, sobre a atuação da mulher, né? O destaque da mulher na justiça paraibana. Desembargadora, para começar logo, essa sensação de ser a primeira mulher desembargadora a atuar no pleno mesmo do Tribunal de Justiça, teve muito impacto? Gerardo, primeiro eu quero cumprimentar você, cumprimentar todos que podem nos acompanhar através desse podcast e lhe dizer que sou sua admiradora, mas eu sou mais de Patrícia. Eu sou mais de Patrícia. Isso aí é o elo das mulheres. Eu sou admiradora e admiradora dela, porque vocês dois têm uma trajetória muito bonita, uma trajetória independente e que se completam. Muito obrigado. Patrícia, como professora, e agora também está lhe dando esse apoio nesse podcast, e na caminhada da vida ela sempre lhe deu, porque não é fácil contornar a função de defensor, contornar a função de defensor público como homem de eventos, como jornalista. Verdade. E é preciso ter sempre uma companheira, eu vou lhe dizer a palavra assim bem, muito top. E top entrar nessa luta, nessa guerra. Por isso que eu admiro tanto. Eu admiro o casal e dizer que não é fácil para a mulher fazer essa jornada, porque ela também tem o lado doméstico, tem o lado familiar, e a mulher é bem cuidadora, não é? Isso. A mulher é eminentemente cuidadora. É dela, né? É dela. É do instinto. Então, quando eu chego para ser desembargadora, como você fala, num ambiente predominantemente masculino, sendo a primeira a integrar a Corte de Justiça composta de 19 membros, realmente a gente tem aquela emoção. Mas eu creio que é uma decorrência da nossa luta, sabe? Sim. A mulher já nasceu para buscar novos horizontes. Começa pelo dom da maternidade, e pelo dom da maternidade vem mais adiante com aquele espírito guerreiro. Eu acho tão bonito, eu vou fazer um parênteses, Gerardo. Uma das cenas que eu acho mais bonita é lembrar das lavadeiras nos rios, lavando roupas. Porque a gente assistiu isso, né? Nós somos de uma geração que a gente via isso comumente. Nós víamos isso. Então, eu era fã dessas lavadeiras. E a minha irmã, Tereza Alice, que é sua amiga de Patrícia, ela era uma pessoa que dizia assim: ai, como eu amo fazer crochê. Nós tínhamos uma senhorinha que morava conosco, Dona Alda, e nós amávamos muito Dona Alda. E ela me ensinou, minha irmã, Tereza Alice, a fazer crochê. E ela dizia: qual o seu sonho? Perguntava a Tereza. Ela dizia: eu quero ser crochêzeira como Dona Alda. Que coisa bonita, não né? é? Muito bonito. Mas, desembargadora, a senhora é membro de uma família genuinamente política. Seu pai foi um deputado assim, de muita expressão, com muitos mandatos. Acho que foi deputado até quando quis, como se pode dizer por aí. E aí a senhora enveredou no serviço público, foi ser juíza, fez toda aquela trajetória de juiz, foi lá para o interior, passou por todas as instâncias da vida, chegou a João Pessoa, conseguiu a consagração de chegar à corte como sendo a primeira mulher. Depois não, nesse percurso, casou com um político de altíssima expressão, que foi o governador José Maranhão. Governador por 3 vezes, deputado federal, quer dizer, viveu a política intensamente. Mas a política não contaminou a desembargadora nessa fase da vida, ao ponto de chegar e pensar em enveredar por esse caminho, não? Interessante é que, enquanto se perguntava a minha irmã o que é que você vai ser quando crescer, e ela dizia crochêzeira, e me perguntavam, eu dizia: eu quero ser escritora, eu quero ser poetisa. Dentro do mundo político, criada ali, meu pai foi vereador 4 vezes, em 4 mandatos, foi deputado estadual de 7 mandatos, mas eu não me sentia encantada com a política partidária, não. Eu não me sentia encantada. Eu casei então com o Maranhão. Nós namoramos 13 anos, Gerardo. 13 anos. 13 anos? 13 anos. Que homem duro na queda foi esse? Duro na queda. Então eu acompanhei
o período de cassação de Maranhão, depois o retorno dele à política, Sim. como deputado federal, depois Maranhão se tornou governador. Então eu tenho essa caminhada política no seio da minha família, e as pessoas às vezes dizem assim, você tem uma veia política, você tem a política no seu sangue. Eu tenho como você tem. E você vive num mundo onde nós temos que nos comunicar com as pessoas. Sim. E você ama fazer o que você faz. Sem ter um mandato, como você disse, sem ter um mandato, mas você é um homem público. Isso. Então, eu não tenho um mandato, mas eu sou uma servidora pública. E eu vejo minha profissão como um campo muito fértil para fazer a política correta, aquela política no sentido da democracia, no sentido de acolher a todos, no sentido de lutar pela igualdade, pelo bom direito, pela real justiça. Então, a política que eu acredito que eu tenho vocação é fazer essa política do acolhimento do ser humano. E fale uma coisa, é bem interessante isso, porque essa experiência, nem todo mundo chega ao poder como a senhora chegou, né? Tanto pela senhora como pelo marido. E aí, é claro que na posição que ocupou e que ocupa, tem sempre a oportunidade de permitir, de fazer algo que seja grandioso, que é de acolhimento mesmo ao cidadão. O que é que ficou faltando? O que é mais difícil para quem ocupa uma posição como a senhora ocupou e ocupa, de querer e não poder, estando no poder? É difícil. Muitas vezes o nosso coração fica muito apertado. Eu digo que quando primeira-dama, quando esposa de deputado, muitas vezes eu quis ajudar e não pude. Muitas vezes nós nos esbarramos com a burocracia, com decisões que nós não podemos ter, não podemos dar um passo adiante. E como eu tinha que contornar essa situação, administrar essa situação de magistrada e esposa de político, muitas vezes eu precisei me retrair. Eu não fiz o que uma primeira-dama podia fazer, Sim. em benefício da coletividade, porque eu estava podada, tendo em vista que, como magistrada, nós temos que ter uma visão mais discreta, nós temos que trabalhar mais dentro dos autos. Nós não temos a liberdade de atender o ser humano, os anseios, os pedidos, as súplicas, como uma primeira-dama poderia fazê-lo. Então, para que não houvesse uma confusão e que as pessoas não me interpretassem mal e não me julgassem, eu muitas vezes me recolhia, deixava de acompanhar meu marido. Porque é mais ou menos um conflito que fica instalado, né, o tempo todo. A senhora pode, a senhora deve, e aí não posso, e tenho que ser muito equilibrada nisso aí para não se deixar levar pela emoção. Pela emoção. Certa vez, nós estávamos ali na balustrada do Palácio da Justiça. Eu estava com meu marido, com o ministro César Aspa Rocha, alguns desembargadores, salvo melhor juízo, se eu não estiver enganada, o desembargador Júlio Paulo Neto, aquela pessoa maravilhosa, muito afável, e o ministro disse, como a senhora gosta de ser chamada? E primeira-dama, vice-presidente do tribunal, eu estava como vice-presidente do tribunal, desembargadora, e eu disse, eu gosto de ser chamada simplesmente por Fátima, porque esse nome que minha mãe me deu, Fátima, é um nome muito abençoado. Ela tinha um parto difícil, e nesse parto difícil ela viu a imagem de Nossa Senhora, não a imagem física mesmo, a imagem de Nossa Senhora em sua frente na hora do parto, e me consagrou a Maria, era uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E eu falei ao ministro, eu gosto de ser chamada por Fátima, por Maria de Fátima, porque assim eu me sinto uma mulher livre para trabalhar, para colher, para viver a vida. E essa liberdade que cada um de nós temos que cultivar no nosso coração é que pode abrir as portas para que nós possamos ajudar o próximo. Isso é muito bom e bonito, viu, desembargadora? Eu vou querer falar sobre religião um pouquinho, eu vou querer saber daqui a pouco... Você começar me chamando de Fátima. Fátima, pronto, vou chamar. A partir de agora é Fátima. Vou querer saber
presidente do Tribunal de Justiça, presidente do TRE, o que é mais difícil. Mas você não vai responder agora não, porque a gente vai ao intervalo, volta já já com Maria de Fátima Bezerra Cavalcante, Maranhão. Já já. Hoje a gente está de volta com o Gera Podcast e antes de voltar ao papo aqui com Maria de Fátima Bezerra Cavalcante, Maranhão, eu queria a dica da semana, né? Hashtag fica a dica aqui para você que está fazendo aquele check-up, né? Anual, semestral, mensal, o que for. Melhor imagem do corpo, da cabeça, nova diagnóstica na Avenida Epitácio Pessoa. E aí é uma dica que fica para você, porque alta tecnologia, médicos excelentes, rapidez, acolhimento, é um bem-estar que a gente tem para poder se conhecer ou ver o que é que está se passando por aqui, que é mais do que recomendado para você. Fica aí com esse nome, viu? Nova Diagnóstica, na Avenida Epitácio Pessoa. Passa lá, o médico passou, você chega rapidinho, vai ser super bem atendido. E a gente volta ao papo com Fátima Maranhão. E me diga uma coisa, Fátima, presidente TJ ou TRE, o que é mais difícil? Então, nós não encontramos dificuldade em ser presidente de tribunais. Sim. Presidente do Tribunal de Justiça, eu fui há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Tudinho já. Eu tenho 40 anos de profissão. Meu Deus do céu, eu estava fazendo a conta de outro dia. 40 anos de magistratura, estou para completar agora em junho do próximo ano. Por quê? 40 anos, e fiz concurso público, né? Como você mesmo disse no início. Passamos por várias comarcas até chegar à capital. E presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, são consequências da profissão, são consequências do nosso trabalho. Então, difícil administrar? É difícil se administrar uma casa, é difícil se administrar qualquer tipo de trabalho, uma empresa, um tribunal, consequentemente. Mas eu digo o quê? Quando nós colocamos a nossa fé, quando nós colocamos a confiança nos outros, que a equipe é muito importante. Então, passamos a ser não somente o maestro, a reger uma orquestra. Sim. E se nós tivermos bons músicos, com certeza a melodia será perfeita. É verdade. Agora, teve um tempo que eu escutava muito dizer a desembargadora sonha com o STJ em Brasília. É verdade isso? Não. Nunca pensou? Nunca pensei. Inclusive, quando meu avô, quer dizer, Zé Maranhão, foi a primeira vez senador da República, saindo do governo, saindo do governo do Estado, estava muito próximo ao presidente Lula. E Lula chegou a dizer, vou dizer os termos que o presidente Lula usou, literalmente: Zé, vamos levar Fátima para o STJ, porque a amizade dele com o Maranhão era muito forte, ele conheceu o meu trabalho, via minha dedicação à magistratura, e quando disse isso, Maranhão respondeu: nós temos uma opção, ficar sempre na Paraíba. Eu estou no Senado para passar uma fase, um tempo, Sim. Mas eu não posso me ausentar do meu estado, eu sou muito ligada às minhas raízes, e nós dois fizemos esse pacto. Então... É curioso você falar isso, porque agora, recentemente, o ministro Flávio Dino foi indicado pelo presidente Lula para o STF. Eu, escutando a trajetória de Flávio Dino, que ele começou como juiz, né? Enveredou pela política, tentou uma vez, tal, depois conseguiu, aí entrou no serviço público, porque como senador foi indicado para ser ministro do governo Lula, e agora consagra a carreira chegando ao STF. Quer dizer, há uma mistura ali de política com justiça a vida inteira. Mas o ministro Flávio Dino foi juiz, governador, senador. E agora ministro, não é? Ministro de Lula e ministro do STF. Então, mas eu creio, sabe? Ele voltou à origem, né? Voltou à origem, exatamente, muito bem. De juiz para ministro do STF. Muito bem, mas eu creio, sabe, Gerardo, que tudo está escrito. Tudo está escrito. Quando nós chegamos aqui a este mundo para cumprir a nossa missão, Deus nos dá oportunidades, mas também existe um caminho já traçado para que a gente percorra. Eu, por exemplo, na questão de Flávio Dino, eu também estava a refletir isso hoje. Eu digo, interessante.
Flávio Dino volta às origens para ser magistrado, não é? Agora da Corte Suprema. Da Corte Suprema. Eu nunca pensei em ir para o STJ, que é também uma Corte Superior. Nunca pensei. Eu sempre sou muito gratíssima a Deus, porque nem magistrada eu sonhei ser. Eu gostaria de ser escritora, poetisa, graças a Deus. Mas não deixa de ser escritora, né? Graças a Deus, sou membro da Academia Paraibana de Letras. Realizou esse sonho. Consegui realizar esse sonho e vivo com Cora Coralina do meu lado. Então, eu vivo com Lia Luft, eu vivo fazendo da minha vida um grande poema. Meu marido dizia assim, você é tão romântica, minha filha, que você olha para cá, aí diz, como eu achei bonitinho esse nome, Gera Podcast. Esse podcast aqui, mais claro e mais escuro, significou minha mulher, significou amor. Então ele disse, em tudo você romantiza, né? Você romantiza. E eu sou muito grata a Deus, porque me tornei magistrada. E magistrada já de 2º grau. Então, eu nunca pensei em ser mais do que eu fui. Sou grata a Deus por tudo que já tive. A senhora foi uma mulher amante muito intensa, porque a gente via a senhora junto com o governador o tempo inteiro, mesmo tendo as funções que a senhora não abdicou durante a atividade dele como governador. Difícil para um homem viver pós-falecimento. O que é que mudou na sua vida? Quais são as dores e quais são as alegrias? Porque elas existem, a senhora está sorrindo, então existe alegria depois de viver esse amor tão intenso. Um versinho que diz assim, felicidade é miragem, perdida além do deserto, de longe seduz, mas foge, se não lhe chegamos perto. Então, a felicidade é a gente encontrar na miragem, é a gente encontrar nos sonhos, nos devaneios, algo que possa nos realizar. Então, Gerardo, você sabe muito bem disso, que nós somos de uma mesma geração, embora eu tenha mais idade do que você, mas somos da mesma geração. A nossa geração é uma geração que confia muito no outro, que ama intensamente, que os amores chegam para ficar, não é? Isso. E Maranhão, para mim, era uma pessoa que me completava não somente como marido, mas ele continua a me completar como exemplo de vida, como um homem muito sábio. Algo muito forte no nosso relacionamento era o fato de que ele sempre foi muito ponderado, sempre muito sensato, equilibrado, coerente. Eu, cheia de arrobos, a nossa diferença de idade de 20 anos, talvez tivesse contribuído para que eu fosse uma pessoa assim, mais impulsiva, uma pessoa que queria tudo naquela hora. E ele era uma pessoa que refletia, ele fazia assim, promulgado, ele dizia, vamos ruminar. Antes de tomar uma decisão, vamos ruminar. E que homem sábio. É verdade, esse é sábio mesmo. Não é? É a gente amadurecer a ideia, né? De ficar ali pensando para tomar a decisão. Decepções. Uma pessoa que vive na vida pública, que alcança o ápice, depois cai um pouco, não é cair, mas não é mais está mais no ápice, está ali acompanhando, convivência com interesses de todos os lados, deve ter muitos acontecidos nesse sentido. Como enfrentá-los? Gerardo, quando nós perdemos uma eleição e tivemos que desocupar a Granja, residência oficial do governo, então eu fiquei assim impactada. Aí meu marido respondeu assim, que coisa boa, minha filha, a nossa casinha, nós estávamos aqui também de passagem, coisa boa a gente voltar para a nossa casinha. E realmente ele me ensinou tanta coisa, e quando eu cheguei para ele uma única vez e disse, meu amor, tantas pessoas me decepcionaram, aí saí citando os fatos, e ele ouvindo pacientemente, só aconteceu uma vez. Ouvindo pacientemente, depois ele disse, minha filha, respeita o limite de cada um.
Respeite o limite de cada um. Eu disse, mas meu amor, existe limite à traição? Se uma pessoa é seu amigo, você faz tudo pela pessoa. E agora essa pessoa não está mais com você e diz, você chama de traição. Eu posso dizer que é a lei da sobrevivência. Portanto, pense nisso e nunca mais se sinta traída, nunca mais se sinta enganada. E quando você tiver uma decepção com uma pessoa, você diga assim, ela decepcionou porque estava no limite dela. Você não sabe o que se passou com essa pessoa para que ela pudesse lhe causar essa mágoa. Então, decepção a gente tem todos os dias. Só que eu não vejo aquilo como uma decepção, como uma dor. Como algo macro, né? Não, que perturbe, não, que deixe... Não temporizo, porque assim eu aprendi, assim eu vivi. Olha, é muito interessante e a gente vai continuar o papo, viu? Vai uma interrupção, mas volta já já. Gera Podcast está de volta hoje com Fátima Bezerra Cavalcante, Maranhão. Olha, antes de voltar ao papo com essa figura incrível, queria convidar você para um brinde especial, né? E um brinde especial com algo de muita força no nosso mercado, que é um orgulho paraibano. Estou falando do Café São Brás, uma bebida que é produzida em nosso estado, que é um sucesso e é, acima de tudo, deliciosa. Já viu brinde com café? Aqui no Gera Podcast. Tintim. Então, vamos aqui. Religião. A senhora disse que a sua mãe teve uma visão na hora que estava tendo a senhora, na hora do parto, né? E por isso a batizou como Fátima. Se vê que ela era extremamente religiosa, né? Eu sou fruto de um lar muito cristão. Minha mãe era da Legião Maria, meu pai ministro de Eucaristia, e com muita alegria eu sou ministra de Eucaristia, com muita honra. Então eu me sinto uma pessoa completa, porque Deus é quem tem conduzido nossos caminhos e procuro passar isso para meus filhos, já para meus netos. São quantos filhos? São 2 filhos e um terceiro. Eu tenho 2 filhos e uma terceira filha, que é filha do meu coração, é filha de Zé Maranhão. Né? Sim. Então são 3, não é? E 2 netos. Minha neta se chama Maria de Fátima. Também? E meu neto é José Maranhão Neto. Olha só que coisa. Então, o José, a Maria e a fé é quem tem norteado minha caminhada e eu procuro passar para a minha família, a pequena família, não é? Nosso lar e também a grande família, irmãos, sobrinhos, porque uma coisa, nossos pais nos deixaram a união. Nós somos 5 irmãos, somos no número de 5, somos muito unidos. Somos do tempo que todos pedem a bênção. A mim, isso. Pede a bênção. Pede a bênção ainda. Pede a bênção e a gente diz com toda a alegria do Deus coração. te abençoe. Deus te abençoe. E ainda diz te faça feliz. Como nossos pais dizem. A avó de minha esposa dizia assim: o exército celestial dos anjos te protege e te guarda antes de sair de casa. Era tão curioso. Ah, minha filha. Aí dizia isso. Que lindo. Como é importante nós termos a nossa fé e conseguirmos manter aquela tradição. A senhora enxerga como hoje a vida desses alunos que estudam em colégios que não têm com propósitos, não vivem estimulando a religião. Isso era bem típico de colégios religiosos, né? A gente tinha formação religiosa, né? Quando nós estudamos, desde Pio X, estudou Lourdinas, assim, Colégio das Neves, o Pio XII, era basicamente de religião mesmo, religioso. E hoje a gente não enxerga, é curioso, não enxerga nas escolas, mas existem movimentos de jovens em todas as religiões e isso contamina. Como é que a senhora, contamina, não digo no bom sentido, né? Como é que a senhora enxerga, vê o mundo moderno com ou sem religiosidade? Eu até compreendo, Gerardo, que as escolas hoje não tenham mais um ensino religioso. O Estado é laico. Além do mais, hoje nós vemos uma diversidade muito grande de religião, de cor, de gênero. Sim. E eu sou uma pessoa muito inclusiva, temperamento inclusivo. Até compreendo que as escolas hoje não transmitam mais esse ensino religioso. Sim. Até compreendo. Para que todos se sintam mais à vontade e respeitando a posição de cada um, cada familiar, cada criança, cada adolescente,
ou jovem. Entretanto, a educação doméstica é a base, né? Nós devemos ficar muito atentos e fazer do nosso lar, o templo da nossa fé. É verdade. Acho que o fato de poder optar é muito importante. Isso, além de dar uma autonomia, né, para a pessoa decidir. Tantas decisões vão precisar ser dadas, né? Isso. Agora, me fale uma coisa. A gente está vivendo um momento de muita importância na sua atividade profissional. Depois de passar essa trajetória no Tribunal de Justiça, percorrendo os municípios, as comarcas, chegando a... Foi corregedora? Não, foi também diretora do fórum, sim, né? Sim. Todos os estágios foram ocupados e assumidos. Percorridos, né? Está no Tribunal Eleitoral, que é também um dos caminhos que todo desembargador toma quando chega, vai ter o momento dele, a não ser que não dê tempo. Isso, exatamente. Está chegando próximo de um momento que é normal, natural, a aposentadoria. O que a senhora pensa em fazer depois de tanta atividade, porque isso é muito tempo, a pessoa ganha um ritmo, para parar é meio difícil. A senhora já faz planos para esse momento? Eu ainda não faço plano para esse momento, sabe por quê? Eu tenho uma filosofia de vida. A minha filosofia de vida é ser plena no presente. Sim. É ser plena no presente. Eu tenho alguns anos na magistratura, espero continuar servindo ao meu estado, ao jurisdicionado, nessa função de desembargadora. O TRE vai passar. Por enquanto, eu continuo como desembargadora do TJ, Tribunal de Justiça do nosso estado. Mas eu sou uma pessoa que tenho assim, uma diversidade muito grande com relação às minhas atividades. Por exemplo, eu hoje tento cuidar das fazendas que Zé Maranhão nos deixou. Então, hoje eu sou tem uma gestora também administrativa. Também uma agropecuarista. Ele vinha me preparando e agora eu assumi a frente dos negócios ao lado do meu filho, Léo. Sim. E as duas meninas, Alicia e Letícia, são médicas. E Léo me ajuda nessa parte empresarial. Meu genro também é médico. E por isso que eu digo que eu já tenho essa outra diversidade. Já tem no que se ocupar, se for o caso, né? Lá na frente. E também eu creio, sabe, Gerardo, que chega uma época na nossa vida que é tão bom ser avó, é tão bom a gente poder fazer como Cora Coralina, fazer escrever. Ela passou a ser escritora a partir dos 70. Eu demorei a chegar aos 70, mas eu vou fazer meus docinhos e vou continuar fazendo poemas. É bem interessante. E aí, voltando a Flávio Dino, que começou na justiça, passou pela política, voltou para a justiça. A senhora sonhou em ser escritora, foi para a justiça e não deixa de ser uma meta de futuro se dedicar a isso, né? À escrita. Não é, a vida é tão bela. O que a gente precisa que Deus nos abençoe é com saúde. Nós temos, a partir daquele momento em que a gente se sente saudável, em que a gente se sente fortalecida pelos laços familiares e pelos laços de amizade, então nós achamos a vida bela. E quando nós achamos a vida bela, nós gostamos de exteriorizar aquele sentimento. Me fala de fazenda só na parte da agricultura, ou a senhora pega um cavalo, sai andando? É Amazônia? Não sou Amazônia. Sempre tive muita dificuldade de ser Amazônia. Meu marido, com 84 anos, montava a cavalo e eu era com a caminhonete atrás dele. E ele dizia, minha filha, por favor, saia dessa caminhonete. Venha para cá. Venha para perto de mim, pega essa égua, pega esse cavalo. Eu dizia, não, meu amor, eu me sinto mais confortável dirigindo. Então, eu sempre tive essa dificuldade de ser amazona, mas isso não me impede de ser uma pecuarista e trabalhar e já colocar adiante tudo aquilo que ele deixou para nós, para que nós possamos produzir e também, além de produzir, empregar as pessoas, fazer com que o desenvolvimento chegue naquela região que nós trabalhamos. Só para encerrar aqui, eu queria saber um pouquinho do TRE. A senhora está encerrando já seu biênio, né? Deixa que legado para o TRE da Paraíba? Quando eu tomei posse, 2 anos atrás, eu tinha na minha meta administrativa a inclusão.
eu coloquei como meta, porque como presidente não fiz eleições. Porque um ano eu passo como corregedora, Sim. um ano como presidente, corregedora e vice-presidente. Isso. E outro Sempre ano como acumula, presidente. né? E outro ano como presidente. Eu passei este ano como presidente sem eleições. Então, eu procurei trabalhar muito na biometria e convocar as pessoas para tirarem o seu primeiro título, fazer revisão e se recadastrarem. Eu aproveito essa oportunidade desse podcast e quero lhe fazer esse pedido para dar um recado. As pessoas que mudaram seu nome, estão com nome social, por favor, entrem no site do TRE para atualizar o seu nome. As pessoas que têm deficiência, entrem no site do TRE, coloquem que são deficientes, para que nós possamos trabalhar com toda a situação real e que ninguém sofra constrangimento no dia das eleições. Então, eu trabalho muito nessa questão de inclusão. Agora mesmo, nós estamos com a Justiça Itinerante, visitando os quilombolas e os indígenas para que todos eles possam recadastrar e fazer sua biometria. Está deixado aí o legado. Encerrando mesmo, porque a gente tem que correr. Vaidosa? Não. Não? Não. Dentro do normal? Dentro do normal. Sonho? Ajudar mais ainda o meu próximo. Ajudar mais o próximo. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui. Um papo bem descontraído, bem leve, longe das amarras, das dificuldades, dos estresses de nossas atividades. Isso aqui é para a normalidade que nós queremos levar sempre aos nossos espectadores. Muito obrigado, viu? Eu lhe agradeço, Gerardo. A gente sempre se encontra, você com seu terno muito elegante, e eu com a minha toga, e ali nós estamos lutando pela justiça. Você como defensor público pelos mais fracos, e eu como magistrada também dando voz aos mais fracos. Então, esse é o nosso dever, essa é a nossa missão. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui, partilhando com você esse momento de descontração e desejando que as pessoas que nos acompanhem também encontrem seu momento de descontração, de alegria e de paz. Muito obrigado. Gera Podcast fica por aqui, a gente volta na próxima semana, mas fique ligado aí. Você, se puder e quiser, eu sei que você vai querer, vamos se inscrever no YouTube, Gera Podcast, vai lá, se inscreve e toda semana você vai receber esses papos bem descontraídos para a vida ficar melhor, certamente. Até semana que vem.